Começa agora, Nova Era Atualidades. Tudo relacionado à espiritualidade com Carlos Ribeiro. Obrigado, Bianca San. Tudo bem com todos? Como passaram a semana? Tudo bem? Acompanhando o nosso livro da Divisão de Expansão da Secretaria de Ensino Religioso da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, as primeiras noções messiânicas. E hoje o tema é como ministrar Jorei. Esse se trata de um estudo muito importante para aquele que está se tornando membro e também para aquelas pessoas que têm curiosidade em conhecer a respeito do Jorei. Então eu peço permissão aos meus ouvintes para ler um trecho do livro Os Novos Tempos, com o título O Devotamento na Ministração de Jorei, abre aspas. Jorei é o nome dado à comunicação de energia espiritual, a luz divina, para a purificação do corpo espiritual do homem e o despertar de sua natureza divina, fecha aspas. Então é importante recapitularmos que o Jorei ele não foi criado para curas das doenças, e sim para purificar o seu espírito que está todo com impurezas espirituais, com acúmulos de máculas. Com o recebimento do Jorei, elas vão sendo dissipadas. Então é importante você saber que o Jorei é uma ferramenta maravilhosa, uma verdadeira dádiva de Deus que nos possibilita ajudar qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Ele é a principal ferramenta para construirmos o paraíso em nosso lar, em nosso ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar. O primeiro passo para aprender a ministrar Jorei é reconhecer, acima de tudo, que a fonte dele é o poder de Deus. Logo, precisamos ter uma gratidão a Ele por nos conceder a permissão de ser instrumento de sua luz. Isso é importante para não nos esquecermos ao fazermos a oferta de gratidão monetária para receber o Hikari, medalha da luz divina. Portanto, é essencial fazer um esforço especial para representar nosso respeito e gratidão a Deus por essa oportunidade. Agora, vamos saber o passo a passo do Jorei? Primeiro, na unidade Jorei Center, você senta-se em frente da outra pessoa e o ministrante sempre deve ficar de costa com a imagem da luz divina. E se for em outro ambiente, por exemplo, na sua casa, procure ficar de costas para a parede mais distante da porta de entrada do ambiente. Depois, em seguida, você une as mãos em reverência, pedindo permissão a Deus e a Meixo Sama para servir de instrumento desta luz e depois entregar ao mesmo Deus qualquer preocupação em relação à pessoa que está à nossa frente. E depois você levanta uma das mãos na altura do rosto, com uma distância aproximadamente de 30 a 60 centímetros, você une os dedos e com a palma da mão em formato de concha. E o braço deve ficar levemente flexionado e procurar não deixá-los tensos. E procure não colocar força nem no braço, nem nas mãos, pois além de cansar o braço rapidamente, irá atrapalhar a canalização da luz. E você pode movimentar o braço levemente de vez em quando, e quando um estiver cansado, você pode trocá-lo. Mas o importante é manter a sua mente serena, não ficar preso ao que deve ou ao que não deve pensar. Fique em paz, sem preocupações, com o desejo que a vontade de Deus se concretize na vida da pessoa que está à nossa frente. Então, isto fica a critério de cada ministrante. E o Jorei, ele se inicia pela testa e a mão vai descendo gradativamente até a região da cintura. Normalmente, ministrar-se Jorei por 5 minutos na frente e em seguida
fazer uma leve reverência unindo as mãos e pedir para a pessoa virar de costas. Aí inicia-se novamente o jorei, erguendo uma das mãos à altura da cabeça da pessoa, e segue-se o mesmo processo, descendo a mão gradualmente até a região da cintura. Geralmente ministrar-se jorei por 10 minutos nas costas. Meishu Sama ensinou que no corpo humano as costas representam o espírito e, portanto, é a parte mais importante. E, ao fim dos 10 minutos, fazer uma leve reverência de novo, unindo as mãos, e pedir para a pessoa virar de frente novamente. Ministrar então mais 1 minuto de jorei, isso fica a critério de cada ministrante. Para encerrar, unir as mãos novamente em reverência e agradecer a Deus e a Meishu Sama a permissão de ter sido utilizado como instrumento de Deus para canalizar sua luz, e em seguida agradecer. E agora eu quero me dirigir a você que nunca recebeu jorei, aproveitar para fazer o meu convite para você dirigir a uma unidade mais próxima da sua residência ou trabalho para conhecer o jorei. E temos algumas observações muito importantes, que são: em hipótese alguma, o jorei deve ser ministrado sem o Hikari, a medalha da luz divina. Se possível, é bom lavar as mãos antes de ministrar o jorei, e o jorei jamais deve ser transmitido tocando a outra pessoa. Também é importante não conversar durante o jorei, pois isso interrompe o fluxo da luz de Deus. Deve ser ministrado em uma pessoa de cada vez. Cabe somente a ministros de grau adjunto e reverendo ministrar jorei coletivamente. E é claro que surgem muitas dúvidas, principalmente para o iniciante, na eficácia do jorei. Não há com que se preocupar, pois a força do jorei vem de Deus e, portanto, não é necessário inicialmente ter convicção para que haja milagres. E Meishu Sama também nos orienta sobre o cuidado com um sentimento de orgulho e vaidade durante o jorei, porque com certeza vocês irão presenciar e ver muitos casos de mudanças e transformações daquela pessoa que está recebendo o jorei. E com isso temos que tomar muito cuidado com a nossa vaidade, porque a força na transmissão do jorei será enfraquecida. E então é importante que os ministrantes tenham a convicção e a certeza de que essa luz ela vem do Supremo Deus e do Messias Meishu Sama, e que nós somos apenas o seu instrumento para o plano divino. No próximo episódio, na segunda parte, como ministrar jorei, irei falar sobre adaptações e a forma de ministrar jorei quando elas surgem fora do Jorei Center, falar sobre o acompanhamento no lar através da assistência religiosa, e também irei falar sobre a cerimônia de outorga do Hikari e seus cuidados com o mesmo. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e compartilhe. Obrigado mais uma vez. Aqui que vos fala é Carlos Ribeiro, direto de São Paulo, capital. Nova Era, Atualidades.